Antes mesmo de o dia clarear sobre as colinas de Roma, um misterioso telefonema quebrou o silêncio da madrugada. A chamada não foi para nenhum cardeal ou diplomata que se julgava dono dos segredos da Santa Sé. O contato foi feito diretamente com ele. Ao desligar o receptor e observar a primeira luz pálida tocar a cúpula de São Pedro, seu semblante já não era o mesmo. Testemunhas disseram que não viram medo, mas sim uma determinação silenciosa e implacável. Ao anoitecer, nem uma única palavra havia vazado para a imprensa. Mas em 3 dias, o mundo mudaria para sempre. Antes de prosseguirmos, pedimos que deixe seu gostei, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo agora. É graças ao apoio constante de cada um de vocês que conseguimos manter vivo este canal e continuar investigando mistérios profundos como este. Naquela manhã, o silêncio que cercava o ambiente era aquele tipo denso e pesado que só existe nas profundezas da Terra. Não se tratava do silêncio de uma sala vazia, mas de uma ausência milenar de som em um lugar intocado por vozes humanas há séculos. O padre Emílio Caserta trabalhava no subsolo do Vaticano há 11 anos, mapeando cada túnel e parede úmida da vasta necrópole sob a Basílica de São Pedro. Acostumado a catalogar tumbas romanas e as ruínas do Circo de Nero, ele era um investigador cético e experiente, alguém que raramente se deixava impressionar por qualquer achado arqueológico. Tudo mudou na manhã de 7 de março de 2026, quando o feixe de luz de sua lanterna revelou algo que não deveria estar ali, oculto atrás de uma parede desmoronada do século IV. O desabamento, provocado por leves tremores na semana anterior, fez com que o padre Caserta paralisasse em silêncio por quase 4 minutos inteiros. Diante dele estava um recipiente de cerâmica selado com cera e envolto em linho tratado, técnica milenar de preservação do início da era cristã. Aquilo havia sido escondido de forma extremamente meticulosa, encaixado em uma cavidade com precisão cirúrgica. Alguém escolheu aquele ponto exato com plena consciência do que estava logo acima: o próprio túmulo do apóstolo Pedro. Sem tocar em um único detalhe da cena, o padre Caserta registrou tudo minuciosamente com sua câmera fotográfica, antes de fazer o telefonema que iniciaria a operação secreta. Às 7h40 da manhã, o cardeal Augusto Ferretti, prefeito dos Arquivos Apostólicos, já estava ciente. Às 8h15, a doutora Renata Volpe, chefe de conservação, chegava ao subsolo. Logo depois, às 9h30, mais 3 especialistas entraram sob absoluto acordo de confidencialidade. Inicialmente, ninguém se atrevia a pronunciar a palavra pergaminho, temendo o erro histórico. Mas ao meio-dia, quando o frágil cilindro escurecido foi exposto ao infravermelho em uma sala com atmosfera controlada, a verdade tornou-se inegável. O objeto misterioso era de fato um pergaminho antigo de valor incalculável. 2 paleógrafos independentes confirmaram em poucas horas que o texto estava em grego koiné, característico do primeiro ou início do 2º século da nossa era. Diante da magnitude da descoberta, o cardeal Ferretti não hesitou e foi direto ao gabinete privado do Papa Leão XIV. Ele encontrou o pontífice de batina branca, sem o solideio, concentrado em relatórios administrativos, enquanto seu chá esfriava na mesa de carvalho. Assim que Ferretti cruzou a soleira da porta, a tensão visível no rosto do cardeal fez com que o Papa soltasse imediatamente os documentos que tinha em mãos, pressentindo a gravidade da situação. Santo Padre, sussurrou Ferretti com a voz trêmula.
nós encontramos algo inacreditável. O Papa escutou atentamente o relato, sem fazer interrupções, e formulou apenas duas perguntas cruciais. Qual era o estado de conservação do pergaminho? E quem mais sabia do ocorrido? O cardeal listou os nomes do padre Caserta, da doutora Volpe, de 3 conservadores, além de si mesmo e do pontífice. Diante disso, Leão XIV retirou os óculos e ordenou sigilo absoluto, vetando relatórios ao secretário de Estado ou à imprensa. Ferretti tentou argumentar sobre os rígidos protocolos internos da Santa Sé, mas foi interrompido com firmeza. O Papa pediu um voto de confiança e 48 horas de silêncio absoluto. Acostumado a decifrar as entrelinhas da diplomacia do Vaticano após 31 anos de serviço, o cardeal Ferretti compreendeu perfeitamente o recado. Ele apenas acenou e se retirou do aposento papal. Naquela mesma noite de 7 de março, os especialistas constataram que o pergaminho não estava intacto. Cerca de 1/3 de sua estrutura havia se deteriorado, especialmente nas bordas inferiores. No entanto, o trecho preservado continha uma riqueza histórica impressionante, estruturado como um testemunho solene. O autor se identificava nas linhas iniciais, mas seu nome estava danificado, restando apenas menções àquele que foi chamado pelos irmãos de Antioquia e que ouviu o relato de quem esteve presente. As linhas seguintes do manuscrito detalhavam profundas divergências teológicas surgidas na igreja primitiva. Eram debates intensos sobre poder, hierarquia e quem de fato detinha o direito legítimo de falar em nome de Jesus Cristo. Embora disputas internas na comunidade do primeiro século fossem comuns para os historiadores, o verdadeiro perigo desse documento residia em sua parte central. Ali, encontravam-se instruções atribuídas aos líderes originais de Jerusalém. Eram normas claras que limitavam a autoridade eclesiástica, estabelecendo que nenhum homem ou instituição jamais deveria clamar para si o poder absoluto, defendendo que as grandes decisões deveriam ser partilhadas por todos os batizados. Decidida a evitar intermediários, a própria doutora Volpe foi ao encontro do pontífice no final do dia. Evitando as vias oficiais do Vaticano, ela caminhou até a casa de Santa Marta e solicitou uma audiência urgente, sendo recebida em menos de 15 minutos. Com a autoridade de quem passou décadas liderando debates entre homens poderosos, a cientista de cabelos prateados foi categórica ao afirmar que, se o manuscrito fosse legítimo, seria o achado mais impactante desde os manuscritos do Mar Morto, devido à sua localização e teor explosivo. Ela alertou que não queria exagerar as implicações históricas, mas a seriedade em sua voz fez com que o Papa, visivelmente pensativo, pedisse que ela se sentasse. A conversa entre os dois estendeu-se por mais de 60 minutos, a portas fechadas. O Papa questionou detalhadamente sobre as técnicas de datação por carbono, as pistas paleográficas e se havia precedentes para um pergaminho escondido sob o túmulo de Pedro. Sem meias palavras, Volpe respondeu com precisão cirúrgica. Ele a ouviu concentrado, sem falsos espantos, ciente de que aquela revelação exigiria uma decisão histórica. Ao se despedir, o Papa observou que a Igreja passou 2000 anos construindo sua visão de poder e que aquele texto exigiria mais honestidade sobre tais origens. Quando ela hesitou na porta, ele concluiu que se as pessoas não estivessem prontas para ouvir, precisariam ouvir
ainda mais. O prazo de 48 horas solicitado pelo Papa sequer havia terminado no dia 8 de março, quando a conspiração começou a ganhar força nos corredores do Vaticano. O irmão Sandro, um dos 3 especialistas em restauração de tecidos antigos, acabou cometendo um deslize por pura ansiedade juvenil. Ele comentou apenas 2 frases indiscretas com um colega em um corredor silencioso do setor de arquivos. Contudo, nas engrenagens da Santa Sé, 2 frases vagas bastam para acender o alerta. Naquela mesma noite, o cardeal Ferretti atendeu ao telefone e ouviu a voz extremamente polida do secretário de Estado, o influente cardeal Lorenzo Bacchetti, sondando sobre atividades incomuns no laboratório. Sem perder um segundo, o cardeal Ferretti ligou para os aposentos papais para relatar o vazamento de informações. O Papa Leão XIV ouviu tudo em silêncio, antes de ordenar secamente uma reunião com Bacchetti para a manhã seguinte, exatamente às 7 horas. Ferretti tentou alertar sobre as intenções do secretário de Estado, mas o pontífice manteve a decisão. O cardeal Bacchetti, com seus 73 anos de idade e 4 décadas de serviços na Santa Sé, era conhecido por sua inteligência fria e paciente, preferindo o posicionamento estratégico ao confronto direto. Ele nunca gritava, apenas esperava o momento exato de agir. Você e eu acompanharemos cada passo desse embate silencioso a partir de agora. Se investigarmos de perto, você e eu perceberemos que ele passou os primeiros 10 meses do pontificado de Leão XIV fazendo exatamente isso, aguardando, observando e avaliando para onde esse novo e inesperado Papa pretendia conduzir a instituição que ele servira a vida toda. Ele chegou precisamente às 7 horas, e o Papa não o fez esperar, recebendo-o em uma pequena sala ao lado do escritório, com apenas Ferretti presente. Não houve café ou amabilidades. Leão XIV sentou-se diante do secretário de Estado e o encarou firmemente. «Você sabe que encontramos algo», disse o Papa. Bacchetti cruzou as mãos e disse saber de uma movimentação, mas não dos detalhes. O Papa, então, expôs os fatos com precisão fria. Os detalhes minuciosos sobre o achado, a localização e as análises iniciais foram expostos a Bacchetti de forma direta. A fisionomia do cardeal permaneceu impassível durante todo o relato, mas, quando o Papa terminou de falar, instalou-se um silêncio incômodo que se arrastou por vários segundos. Vossa Santidade, disse Bacchetti finalmente, creio que compreende a gravidade disso. Um documento desse teor, se exposto sem uma contextualização adequada, poderia ser utilizado, alertou o purpurado. Bacchetti piscou, surpreso. Mal utilizado, distorcido e transformado em arma por aqueles que atacam a nossa instituição, concluiu o Papa, pontuando que o texto também seria recebido com honestidade por pessoas de dentro e de fora, que já fazem esses mesmos questionamentos. Após uma breve pausa, o pontífice declarou que o verdadeiro dilema não era temer aquela descoberta, mas sim demonstrar se a Igreja seria capaz de reagir de outra forma que não fosse pelo medo. Bacchetti manteve silêncio por um instante, antes de indagar com uma voz calculada, se o Papa cogitava tornar o achado público. Eu considero o que a verdade exige de nós, retrucou o Papa, afirmando ser esse um questionamento superior. Aquele diálogo tenso foi apenas o começo, pois se seguiram
mais 3 reuniões nas 36 horas seguintes, envolvendo peritos e canonistas. Parquet ainda se aconselhou com outros 4 cardeais influentes, e 2 deles ligaram diretamente para o Papa, expressando preocupações disfarçadas sob o rótulo de prudência teológica. Entre as vozes descontentes, o idoso cardeal alemão Weishkopf, um conservador proeminente desde o pontificado de Francisco, solicitou uma audiência privada de caráter urgente. Leão XIV atendeu ao pedido naquele mesmo dia. Weishkopf tinha 80 anos, era magro e de postura rígida, exibindo a fragilidade típica de quem nunca se permitiu fraquejar. Sentado diante do Papa, com as mãos no colo, ele falou sem rodeios. Vossa Santidade, fui ordenado há 55 anos, afirmou, relatando ter visto a Igreja sobreviver a crises profundas por se apegar à solidez de suas estruturas. Ele implorou para que o Papa não usasse o que pode ser apenas um fragmento antigo e possivelmente incompleto, como pretexto para promover uma revolução institucional. Ouvindo com atenção o cardeal, o Papa questionou se ele acreditava que a verdade temia o escrutínio. Weishkopf respondeu que a verdade precisava ser contextualizada, ao que o Papa concordou, indagando quem deveria fazer essa contextualização. O velho purpurado retirou-se sem respostas. Sozinho em seus aposentos por um tempo, o Papa foi visto mais tarde nos corredores, aparentando total serenidade e não perturbação. Seus assessores mais próximos já sabiam decifrar muito bem esse seu silêncio resoluto. Na manhã de 9 de março, a assessoria do Vaticano recebeu a ligação de um repórter de um grande jornal italiano, cujo informante anônimo havia revelado que algo extraordinário fora descoberto sob as fundações da Basílica de São Pedro. Se você e eu analisarmos os bastidores daquele dia, entenderemos a enorme gravidade da solicitação do repórter por um posicionamento oficial. O jovem Monsenhor Batista, chefe de comunicação, levou a questão ao Papa em menos de 1 hora. Leão XIV analisou a transcrição exata da pergunta e tomou uma atitude que deixou todos na sala atônitos. Segurando uma caneta, ele escreveu 3 frases rápidas em um papel e o entregou ao Monsenhor, ordenando que transmitisse aquela mensagem. A nota confirmava que uma descoberta significativa fora feita sob o Vaticano, que o caso estava sob estudo de especialistas e que o Papa falaria publicamente sobre tudo em 48 horas. Atônito diante daquele bilhete escrito à mão, Batista indagou se o texto não deveria passar por revisão, mas foi interrompido pelo Papa com uma ordem direta de envio. O comunicado foi divulgado na tarde daquele dia e, à noite, já estampava os principais veículos de imprensa do planeta. A central telefônica do Vaticano registrou mais de 400 chamadas em apenas 3 horas. Nas redes sociais, a reação global foi avassaladora, misturando teorias da conspiração em 7 línguas e o clamor sincero de pessoas comuns querendo entender o segredo. Nos bastidores do Palácio Apostólico, o clima era de pânico, com o cardeal Becchetti liderando reuniões de emergência que avançaram até depois da meia-noite. 3 propostas diferentes de pronunciamento circularam na alta cúpula. Uma cautelosa, outra evasiva e uma terceira implorando pelo adiamento do anúncio. Um desses papéis chegou à mesa do pontífice, que apenas o leu, colocou de lado e foi se deitar no horário de costume.
A manhã fria e limpa de 10 de março despontou sobre Roma após uma noite chuvosa. As pedras da Praça de São Pedro ainda reluziam úmidas quando o Papa, logo após as 6 horas, caminhou rumo à Basílica para sua prece habitual junto ao túmulo do apóstolo. Ele andava completamente sozinho, sem assessores ou câmeras, enquanto a equipe de segurança o vigiava à distância, respeitando a privacidade exigida desde o início de sua liderança. Diante do espaço confessional sob o altar principal, o Papa ajoelhou-se onde a tradição situa o sepulcro do apóstolo, a menos de 20 metros de onde o manuscrito fora localizado. Ali, ele permaneceu por 40 minutos. Embora suas preces permaneçam em segredo, ao retornar à luz da Basílica, sua feição exibia aquela calma inabalável que todos ao redor já reconheciam. O semblante de quem encontrou a clareza de pensamento. Às 9 horas daquela manhã, ele reuniu-se com os pesquisadores responsáveis pelo pergaminho, revisou o relatório preliminar e fez perguntas firmes por 90 minutos, exigindo que os paleógrafos fossem específicos sobre os limites reais de suas descobertas científicas. Buscando compreender a exatidão da pesquisa, o Papa pediu para Volpi detalhar a lógica que justificava a datação tão antiga do pergaminho. Em seguida, quis saber o que o próprio cientista pensava sobre a real natureza daquele objeto. Volpi declarou acreditar que lidavam com um texto autêntico do início do cristianismo, ocultado ali de propósito. Ele explicou que o manuscrito defende que a autoridade religiosa reside no discernimento coletivo dos fiéis, e não em uma voz centralizada, conceito intimamente ligado à teologia agostiniana. O Papa esboçou um leve sorriso ao ouvir aquilo, comentando com fina ironia que Santo Agostinho certamente riria do fato de um agostiniano ter achado tal relíquia. A histórica coletiva de imprensa, convocada para as 2 horas da tarde de 10 de março, marcou um momento sem precedentes nos bastidores vaticanos. O próprio pontífice faria o pronunciamento, rompendo com o protocolo tradicional de utilizar porta-vozes e notas censuradas pela Cúria. Essa decisão corajosa fora consolidada no dia anterior, quando Becchetti fizera suas últimas objeções formais sobre as quebras de protocolo. O Papa escutou tudo pacientemente e limitou-se a responder que a Igreja já havia escondido coisas demais, sob o pretexto de proteger os fiéis de verdades que não conseguiriam suportar. Ele assegurou que não repetiria esse erro do passado. Naquele momento, o salão já estava abarrotado. Se você e eu estivéssemos ali, no fundo daquele salão, sentiríamos a tensão no ar entre repórteres de 40 nações, teólogos que correram para Roma e diplomatas atentos ao fato histórico. Sem pompas, Leão XIV posicionou-se no púlpito e observou a plateia em silêncio. A imponência de seus ombros largos revelava a têmpera de um homem moldado pelo trabalho sob o sol do Peru, longe da burocracia palaciana da Cúria. Sem recorrer a discursos pré-escritos, o Papa falou por 22 minutos com total autoridade, descrevendo os pormenores arqueológicos da grande descoberta sob as fundações da Basílica, com uma serenidade que desarmou as perguntas mais capciosas. Se analisarmos de perto as evidências, o pontífice detalhou meticulosamente cada aspecto da descoberta. A exata localização geográfica, o estado físico de conservação do pergaminho, as provas científicas de sua datação e o rigoroso processo acadêmico em andamento. Ele mediu cada declaração com extrema cautela, separando fatos de meras suposições. Mas, após um silêncio pesado,
Sua voz assumiu um tom grave e pausado. Ele declarou que aquele antigo manuscrito trazia questionamentos profundos que a instituição não podia mais ignorar, tocando diretamente na legitimidade de sua estrutura histórica. Não se tratava de destruição, mas de um confronto inevitável com o que é real. Diante de uma plateia estupefata, o líder religioso insistiu que aquelas dúvidas não eram caprichos da modernidade, mas dilemas tão antigos quanto a própria fé cristã. Na terceira fileira, um influente cardeal, que havia formalizado uma forte objeção no dia anterior, inclinou-se para a frente, com a mandíbula visivelmente contraída pela tensão. Sem se abalar, o Papa afirmou categoricamente que a Igreja não deve temer o seu próprio passado, pois uma fé incapaz de resistir ao escrutínio honesto nunca foi verdadeiramente forte. Esconder a verdade, por mais desconfortável que seja, seria o pior dos erros. Pelos 40 minutos seguintes, ele respondeu pacientemente a todas as perguntas dos repórteres, deixando as questões puramente técnicas para os cientistas. Nas definições teológicas, o posicionamento do pontífice foi direto e contundente. Questionado se o achado alteraria a estrutura de poder do Vaticano, ele respondeu de forma categórica que nenhum documento antigo muda uma instituição por si só. São as pessoas que promovem as verdadeiras transformações. Quando a imprensa o questionou sobre a resistência interna nos bastidores da Cúria, o Papa encarou o jornalista com serenidade, antes de declarar que compreendia o medo daqueles que amavam a Igreja e temiam sua ruína, embora ele próprio não compartilhasse desse temor. Essa declaração corajosa ecoou de forma imediata, transformando-se em manchete nos principais portais de notícias globais em poucos minutos. Ao cair da noite, as reações começaram a surgir de todos os cantos do planeta. Teólogos renomados na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil e nas Filipinas publicaram manifestos urgentes. Enquanto alguns celebravam o achado como uma vitória para as reformas internas, outros pediam cautela absoluta. Setores mais tradicionais criticaram duramente a pressa do Papa em expor o documento antes de uma perícia final. Um cardeal influente, sob anonimato, chegou a classificar a atitude papal como uma administração irresponsável. Ao receber essa notícia de seu secretário pessoal, pouco antes da meia-noite, o Papa ergueu os olhos de suas leituras e rebateu calmamente, dizendo que a pior gestão da Igreja nunca foi sobre manuscritos, mas sobre as pessoas. Após essa breve resposta, o líder espiritual retomou sua leitura em silêncio. Fora das paredes do Vaticano, de Chicago a Manila, passando por Nairobi e Buenos Aires, milhões de pessoas que há anos ignoravam os assuntos papais buscavam o vídeo completo do pronunciamento. O foco dos debates nos grupos de mensagens paroquiais não era a tradução do grego antigo, mas sim uma frase marcante, proferida pelo Papa quase ao fim de sua fala. Ele recordou que os primeiros cristãos não buscavam o poder, mas sim a fidelidade espiritual. Essa reflexão reverberou com tanta força na internet que foi compartilhada mais de 300 mil vezes nas primeiras 12 horas, ilustrada em dezenas de formatos e fontes diferentes nas redes sociais. O Padre Caceta, o arqueólogo responsável por desenterrar o artefato 5 dias antes, acompanhou toda a transmissão de uma pequena sala na ala de restauração.
Ele sempre manteve uma postura científica e contida, mas, ao término da entrevista, permaneceu estático no silêncio do escritório. Eventualmente, desligou o monitor e, guiado por um hábito antigo, pegou sua lanterna para descer novamente às profundezas dos túneis sob a basílica. Ele caminhou até o ponto exato onde havia localizado o vaso de cerâmica protetor. A parede de pedra já havia sido reforçada e a fenda estava devidamente isolada pela equipe técnica. Ali, ele apontou o feixe de luz para o vazio por um longo e reflexivo instante. Quem quer que tenha sido a alma que selou aquele pergaminho com cera e o escondeu na escuridão sob o túmulo do primeiro apóstolo, agiu com a certeza absoluta de que um dia o segredo precisaria ser revelado. Caceta apagou sua lanterna, respirando a escuridão total do subsolo por um instante, antes de retornar à superfície. Na manhã de 11 de março de 2026, o Papa Léo XIV já acumulava pedidos formais de audiência, vindos de grandes líderes protestantes e ortodoxos do norte europeu. Paralelamente, o Arquivo Apostólico oficializou uma comissão científica internacional, de caráter interdisciplinar, integrando especialistas de fora do catolicismo para avaliar o manuscrito. O cardeal Baquete preferiu o silêncio público, mas em um rápido encontro particular com o Papa naquela manhã, admitiu que a escolha pela verdade, em detrimento da mera conveniência administrativa, não era de todo errada. O pontífice o encarou com um brilho de mútuo respeito nos olhos, pontuando que o caminho correto raramente é simples, embora nunca seja de fato complexo. Ao sentar-se novamente diante de sua mesa, repleta de correspondências e decisões urgentes, o Papa reassumiu o imenso fardo de guiar mais de 1 bilhão de fiéis por um mundo em constante crise. Restava o eterno dilema humano. Qual é o nosso dever para com a verdade? E o que ela nos exige de volta? Ele nunca fingiu ter todas as respostas. Uma certeza inabalável ficou gravada naquela sala repleta de lentes e prelados. A Igreja, sob sua liderança, não fugiria das perguntas mais difíceis. Não desta vez e nunca mais. Se essa investigação histórica tocou seu coração, convido você a se juntar a nós. Deixe seu gostei neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa reflexão com quem precisa ouvir uma mensagem de coragem. É o seu apoio direto que permite que continuemos trazendo grandes revelações sobre a fé e as forças ocultas que moldam nossa história. Muito obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima investigação arqueológica.